Agora sim. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos reunidos mais uma noite para estudar a doutrina espírita. Estamos aqui no grupo Solidariedade, no módulo 2. Antes de começar, convido vocês a fecharem os olhos, a serenarem os pensamentos, a abrirem o coração. E vamos começando a agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da nossa vida, dom valioso. Vamos agradecer também a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, por todos os exemplos, por todos os ensinamentos. Agradecemos também a equipe espiritual, que nos traz amparo, que nos traz sustentação, que nos acompanha nesses estudos. Damos assim os nossos estudos por iniciado, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então, hoje o nosso tema é encarnação. E a curiosidade já vem na palavra, né? Encarnação, reencarnar. E o que é reencarnar? Reencarnar é voltar à vida em nova forma. Ou seja, um ato de renascer de novo em um novo corpo físico, após a morte anterior do corpo material, da morte biológica. Então, a gente pode dizer que é um conceito filosófico, ou até mesmo religioso, onde a alma ou a consciência ela assume uma nova existência, uma nova forma, em uma nova forma. Alguém aqui já se perguntou por que eu nasci nessa família? Ou por que eu enfrento certas dificuldades? Se Deus é justo, por que existem tantas pessoas diferentes? Por que existe tanta diferença entre as pessoas? E a doutrina espírita responde para nós essas perguntas com uma lógica que é profunda e que é consoladora. Para a gente iniciar o raciocínio, eu trago aqui uma cena de Jesus conversando com Nicodemos, né? E Jesus disse: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa cena, esse episódio, está registrado no item, no versículo 3º do capítulo 3º do Evangelho de João. Então, Jesus conversava ali com Nicodemos, que era um homem culto, ele era conhecedor ali das leis, mas quando Jesus falava em nascer de novo, ele interpretava de uma forma totalmente material, e ele insistia, né? Como pode um homem nascer de novo se ele já é velho? Como pode um homem voltar ao ventre de sua mãe? Né? Então, essa era a dúvida de Nicodemos. Então, ele pensava em um novo nascimento físico, e não era bem isso, não era isso que Jesus falava, né? Jesus, ele falava na transformação moral, na transformação espiritual, através das novas existências. Então, vamos lá agora mergulhar no Livro dos Espíritos. Começando pela questão de número 132. Kardec pergunta: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta foi: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E é para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a sua matéria essencial, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira concorrendo para a obra geral, que também progride. Ou seja, a gente tem vários motivos aqui para que essa encarnação, essa reencarnação, ela seja imposta, né? Imposta por quê? Imposta por Deus. Porque a reencarnação, ela não é um castigo, ela é uma oportunidade ao progresso. É um caminho inevitável para evoluir, para a evolução. Então, a gente precisa lembrar que Deus não pune. Deus, ele educa, Deus, ele coloca a gente no caminho certo. E Kardec completa, né? A ação dos seres
corpóreos é necessária a marcha do universo, mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Olha só, os espíritos, eles ensinam que Deus não cria os espíritos prontos, ele cria todos simples e ignorantes, né? E ele nos convida aí, convida cada espírito a crescer, a se desenvolver, a aprender, ou seja, nada é imposto, né? E a gente tem o livre-arbítrio para se desenvolver a maneira com que as oportunidades vão surgindo. Então, a matéria, ela não é um obstáculo. A reencarnação não é um obstáculo. Ela é uma oportunidade, ela é um instrumento. E a gente precisa, antes, parar e entender um pouquinho, entender não, relembrar, né? Porque a gente já sabe. O que são provas, né? Provas são escolhas que são feitas pelo próprio espírito. Quem já não teve aqui uma necessidade de fazer uma escolha? Escolher uma troca de emprego, escolher a compra de algum objeto, ou mesmo algo no supermercado? Já tivemos opções, né? Já tivemos essa necessidade de fazer escolhas. Então, provas são escolhas. E quando a gente fala em expiação, as expiações, elas não são escolhas do espírito, né? As expiações, elas são situações decorrentes de ações passadas, ações que são impostas pela lei divina, que tem a finalidade, tem a função de reparar, de corrigir alguma falha, alguma atitude que aconteceu no passado. E a gente tem que falar também em missão, né? O que acontece, o que é uma missão? Quando um espírito ele opta por uma missão? É uma escolha que ele faz, e essa escolha tem um propósito específico que é assumido pelo espírito. Então, são situações que a gente precisa se lembrar. Tem coisas que nós escolhemos, tem coisas que nos foram impostas por necessidade de melhoria, e tem situações que têm um propósito específico aí de ajudar alguém, de ajudar um ser. Lembrando, mais uma vez, que sofrimento, que uma expiação, uma situação qualquer, não é castigo, é a evolução moral e espiritual que a gente tem diante de nós. E a gente tem essa possibilidade de aproveitar ou não, usando aquela faculdade que é o livre-arbítrio. Falando ainda no Livro dos Espíritos, na questão de número 167, ele confirma ali o objetivo da reencarnação, explicando que é uma expiação, que é o aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o quê? Né? Sem esse aprimoramento, sem essa necessidade, onde estaria a justiça? Ou seja, a matéria não é um obstáculo, ela é um instrumento. E se a vida fosse apenas uma? Como a gente explicaria as desigualdades? Deus, ele não cria ninguém privilegiado e ele também não condena ninguém, né? Então, cada um está onde? Onde exatamente precisa estar, no seu momento de evolução, no seu momento de aprendizado, de acordo com o seu conhecimento. Então, mais uma vez reforçando, Deus não cria espíritos prontos, ele cria espíritos simples, espíritos ignorantes, e a gente está ali, esses espíritos estão ali para se desenvolver, para aprender e para crescer. A gente pode fazer uma analogia aqui, né? A gente pode comparar a encarnação como uma escola. Cada vida é um ano letivo, né? E ninguém repete de ano sem motivo. Ninguém avança de ano, ninguém passa de ano sem aprender alguma coisa. Então, vamos fazer uma comparação. Quando a gente fala da escola, quando a gente fala do espiritismo. No espiritismo começa bem do básico, na escola, perdão. Na escola começa bem do básico. E no espiritismo também, né? O espírito começa simples e ignorante. Na escola tem que estudar, tem que aprender. O espiritismo não é diferente, também tem que estudar, também tem que aprender. Na escola precisa provar, tem prova, né? Tem que fazer avaliação para ver se aprendeu, se deu tudo certo, senão não passa de ano.
No espiritismo também tem que provar que aprendeu. Lá na escola, se a gente não conseguir, a gente começa de novo o mesmo ano, a mesma série, até aprender, até dar certo. E no espiritismo, se a gente não consegue, a gente também tem uma nova chance. Caso a gente consiga, né, a gente passe de ano, a gente vai para uma nova série. E no espiritismo, se a gente consegue, significa que a gente está pronto, que a gente está apto para avançar, para prosseguir aí com um novo desafio. E no final de tudo, na escola, a pessoa está formada, nós estamos formados, estamos prontos para um novo desafio, para uma nova profissão, para um novo trabalho. E no espiritismo, quando o espírito ele chega no final da jornada, significa que ele já é um espírito perfeito, que ele já aprendeu tudo que ele precisava aprender. E a gente precisa lembrar que não existe retrocesso, a gente não volta. Quando a gente saiu da educação infantil e a gente passa ali para o primário, a gente não volta para a educação infantil. Acabou a facilidade de aprender de forma lúdica, de aprender com brinquedos, né? A gente vai aumentando a nossa responsabilidade. Então, não esqueçam disso, não existe retrocesso. Então, resumindo, a encarnação ela é um meio da nossa evolução espiritual. E a vida corporal, ela é, sim, uma escola, é uma forma de aprendizado. E é uma forma também de cada um cumprir a sua parte dentro da obra de Deus, dentro da obra da criação, contribuindo assim para o progresso do mundo. Uma vez que o espírito progride, o mundo também progride. A sociedade, a humanidade, tudo vai progredindo junto. Nada fica parado, nada fica estacionado, né? E avançando na questão 133, os espíritos que, desde o princípio, seguiram no caminho do bem, têm necessidade da encarnação? Alguém aqui arrisca? Tem ou não tem necessidade de encarnar? Um espírito que sempre praticou o bem. Vamos ver a resposta? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem penas e sem trabalhos e, por conseguinte, sem mérito. Será que a reencarnação, a encarnação, ela tem uma outra finalidade? A gente acabou de falar, né? A finalidade também é progredir para ajudar no progresso do mundo. Mas então, de que servem os espíritos, aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não isenta das penas da vida corporal? Nós não evoluímos sozinhos, né? Nós crescemos ajudando, nós aprendemos convivendo. Então, né, eles chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida, elas são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormento ele sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Então, a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho, a gente precisa pensar também no próximo, né? Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, vamos ajudar, vamos aprender a conviver para que todos possamos evoluir juntos, né? No mesmo caminho e na linha do bem. Aí surge uma pergunta, né? Tem pessoas que nascem com algumas limitações. E por quê? Essas limitações, elas seriam punição? Ou será que seriam oportunidades de ajuste? E a gente tem um trechinho aqui do livro Céu e Inferno, que é uma parte que fala sobre os idiotas, né? E tem uma história que tem um resumo, tá, pessoal? Depois é interessante cada um visitar esse trecho do livro Céu e Inferno, que tem bastante conteúdo rico,
que vai trazer para a gente bastante conhecimento, bastante lucidez sobre esse assunto. Então, o resumo é assim: esse trecho do livro mostra para a gente um jovem de 13 anos, ele tinha uma deficiência intelectual grande, profunda, e cuja alma dele, apesar das limitações do corpo, permanecia consciente e ativa. Durante uma evocação que foi feita pela Sociedade Espírita lá de Paris, o espírito lhe revelou estar preso à Terra como punição por uma vida anterior de excessos e de libertinagem. Olha que curioso, né? A comunicação confirma que mesmo nos chamados idiotas, o espírito ele não é nulo. Apenas impossibilita-o de se expressar pelos órgãos físicos. Essa condição é vista como uma provação ou expiação? O que vocês acham? Será que ela é uma escolha? Será que ela foi imposta? Muitas vezes elas são escolhidas por espíritos arrependidos para reparar faltas e falhas. Então, nesse caso, se ele teve uma vida anterior cheia de excessos, ele extrapolou demais, pode ter os dois sentidos. Ele pode ter escolhido passar por isso, ou pode ter sido imposto, pode ter sido uma expiação. E a instrução espiritual explica que tanto o idiota quanto a loucura, uma pessoa, né, que sofre de loucura, são formas de aprendizado da justiça divina. E o corpo ele pode estar limitado. O espírito vê, o espírito ouve, o espírito pensa, sofrendo e evoluindo internamente. Maltratar ou zombar dessas pessoas é aumentar o seu sofrimento, pois elas têm plena consciência moral. Então, olha só a nossa responsabilidade aqui. A gente precisa respeitar, a gente precisa entender, a gente precisa ter empatia, né? Também se colocar no lugar do outro. Então, com o processo da humanidade, com o progresso da humanidade, essas provas físicas, elas tendem a desaparecer. E elas vão dando lugar a quê? Vão dando lugar às provações morais. E assim, cada espírito evoluindo, o mundo também evolui, né? A Terra ela vai se tornando um mundo mais evoluído e mais feliz. Hoje a Terra, como a gente já viu, é um planeta, né, que está no mundo, classificado no mundo de provas e expiações. A dor aqui, ela não é um castigo. Repetindo, né, a dor ela é um caminho, ela é um processo. Então cabe o quê? A aceitação. Uma aceitação ativa, né? Não uma aceitação passiva. Não tenho mais o que fazer, é isso e pronto. Não, eu posso transformar a minha dor. Eu posso transformar a minha dor em crescimento. Às vezes essa prova ou essa expiação nem é daquele corpo material, daquele espírito que está encarnado naquele corpo limitado. Pode ser de um familiar, por que não? Por que não ajudar pessoas? Por que não compartilhar os conhecimentos? Faz sentido, gente? Não vi nenhuma cabecinha balançando. Vamos avançar, então. Se a encarnação ela é uma oportunidade, como nós estamos aproveitando a nossa? Deixo aqui essa reflexão, tá? Se alguém quiser abrir o microfone, fazer algum comentário, por favor. Não, né? Então vamos pensar, vamos refletir. Estamos com os corações abertos, né? Como estamos aproveitando essa nossa oportunidade, essa nossa encarnação. Então, avançando agora, a gente vai falar sobre alma. O que é alma? Os espíritos explicam que a alma é um espírito encarnado. O espírito é o ser imortal. E a alma é o espírito que está ligado ao corpo, ok? Antes da encarnação, espírito. Durante a encarnação, alma. Depois da encarnação, espírito novamente. A gente viu um pouquinho sobre isso em algumas aulas anteriores, quando a gente teve aquela trilogia, né, dos espíritos. A gente falou um pouquinho da origem, a gente falou de perispírito. Então, aqui praticamente é uma revisão. A gente está relembrando para ligar outros pontos, outros fatos para que façam sentido. E aí surge uma nova pergunta. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Já falei, né? Já dei esse spoiler aqui.
antes de virar alma, de estar ligado ao corpo, era o espírito, e volta a ser espírito depois da morte do corpo físico, da morte biológica. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? O que vocês acham? Alma e espírito, mesma coisa? Sim ou não? Sim? Sim. Sim, as almas não são mais do que os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo, invisível, e que revestem temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Afinal, nós somos o corpo ou nós estamos no corpo? A gente viu isso também na aula de perispírito, né? E o homem? Existe outra coisa além da alma e do corpo? Revisão, hein, gente? Será que existe? Existe, né? A gente viu que existe o liame que une a alma e o corpo. O que era isso? Como é que chamava isso? A gente chamava não, a gente chama, né? A gente aprendeu que é o perispírito. O perispírito é o que une a alma e o corpo. E qual é a natureza desse liame? A gente também já viu que a natureza desse liame é semimaterial, ou seja, é um meio termo entre a natureza do espírito e a do corpo. Um não é tão denso e o outro é mais abstrato, né? E isso é necessário para quê? Para que eles possam se comunicar, para que corpo e alma possam se comunicar. E é por meio desse liame que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A matéria não é nada sem o espírito e o espírito também não consegue agir, não consegue praticar nenhum movimento, nenhuma ação sem o corpo físico. Que é mais um lembrete mesmo, né? Então a gente reforça que a alma é o espírito encarnado e que o homem ele é formado de três partes essenciais: o corpo ou o ser material, que é semelhante, olha só, os espíritos afirmam que é semelhante ao corpo material dos animais. Porém, o homem, né, o corpo humano, ele é animado pelo mesmo princípio vital, porém ele tem uma inteligência, né, ele é superior ao animal. Existe também a alma, que é o espírito encarnado, como a gente acabou de ver, que a alma, ela está onde? Ela está habitando, ela está hospedada dentro de um corpo material. E o perispírito, que é o intermediário, né, que ele é o elo, é a substância semimaterial que linka, que serve de elo e serve de primeiro envoltório ao espírito. Ele une alma e corpo. Tudo bem até aqui? Uma revisão, né? Opa, de novo. E agora vamos trazer isso para a prática, né? Se a gente fala que tem as três partes, o corpo, o espírito, o perispírito, então trago aqui uma situação prática para a gente fazer uma analogia. Se a gente precisa levantar o braço, o que acontece primeiro? O espírito ele toma a decisão e pensa: eu vou levantar o braço. É o perispírito que transmite essa vontade, esse desejo para o corpo físico, para o corpo material. E é o corpo quem vai executar o movimento. É o corpo quem vai levantar o braço, através dessa transmissão do pensamento, através da vontade. Tudo bem, pessoal? E agora a gente vai entrar um pouquinho na Gênese, né? Capítulo 11, item 17. Falando desse envoltório. Esse envoltório semimaterial torna o espírito perceptível e capaz de atuar sobre o mundo físico, funcionando como instrumento intermediário entre o ser espiritual e a matéria. Continuamos falando de perispírito, né? Então, o espírito ele é imaterial, ou seja, ele não tem peso, ele não tem forma física, ele não tem densidade. Por isso ele não consegue mexer na matéria sozinha. E durante a união com o corpo, ele é o veículo, né, do pensamento para transmitir os movimentos, como no exemplo de levantar o braço, né? Ele é o veículo do pensamento para transmitir os movimentos às diversas partes do organismo,
as quais se agitam sob o impulso de sua vontade, né? É como tentar pegar um objeto usando apenas o pensamento. Não dá certo, não funciona. A gente precisa dessa ligação para que as três coisas juntas, as três partes juntas, trabalhem em sincronia e funcionem. Aqui eu trago um outro exemplo. Imaginem um carro, né? Esse carro ele precisa de um motorista para ele sair de um lugar para o outro. Então vamos imaginar que esse carro, ele é o corpo, ele é a parte material, né? Então o carro ele é a parte física, ele é a parte visível que permite a ação, né, no mundo. Sem o carro, o motorista ele não se locomove em uma estrada, ele teria que ir a pé, né? Então seria um instrumento, seria a parte material mesmo. Então, assim como o espírito precisa do corpo para atuar no mundo material, o homem precisa do carro para se locomover na estrada de um ponto ao outro. A alma, que é o espírito, né? O espírito encarnado, a gente pode considerar que é o motorista desse carro, que é quem pensa, que é quem decide, quem sente, quem tem a consciência. Hora de acelerar, hora de diminuir, hora de parar, hora de fazer a curva. Então, o motorista, ele existe independentemente do carro. Assim como o espírito, ele continua também existindo sem o corpo. E o perispírito aqui, a gente pode dizer que é o sistema de conexão, né? Para que o carro funcione com a ação do motorista. Então, nada mais é do que o volante, os pedais, todos os comandos, é aquilo que vai permitir o motorista controlar esse carro. No ser humano, o perispírito ele faz essa ligação, transmitindo as vontades e as sensações. Ficou claro, pessoal? Uhum. Então, seguindo na Gênese e avançando um pouquinho mais no mesmo capítulo, fica claro para a gente que a reencarnação é uma consequência natural da lei do progresso, ou seja, sem a reencarnação seria impossível entender por que a humanidade evolui, desde os tempos, né, de barbárie. Então, se cada alma fosse criada junto com o corpo, se não tivesse reencarnação, todas seriam igualmente novas e todas seriam primitivas, né, sem relação entre uma e outra, o que vai contradizendo aí a ideia da justiça divina. Então, ao admitir que as almas vivem várias existências, aprendendo e aperfeiçoando-se a cada vida, compreende-se que o avanço moral e intelectual da sociedade resulta do progresso individual das almas ao longo do tempo. Assim, o progresso social, ele não vem das almas criadas mais perfeitas, né? Mas ele vem de quê? Ele vem das almas que vão se tornando melhores por meio da experiência de melhoria, de aprendizado, de evolução. Tudo bem aqui? E seguindo na Gênesis, avançando mais um itemzinho, aqui é um resumo também, tá, pessoal? Porque o texto é longo, então convido vocês, na sequência aí ao longo da semana, dar uma visitada nesse trecho, nesse capítulo. E como resumo, né, a gente pode dizer que as reencarnações, elas ocorrem no mesmo mundo, e não em diferentes planetas. Se todos os seres humanos estivessem no mesmo nível moral e intelectual, seria necessário mudar de mundo para evoluir, ou seja, a reencarnação normalmente ela ocorre no mesmo mundo, porque a convivência com os espíritos em diferentes graus de evolução é o que favorece o progresso moral, né? E na Terra existem todos os graus de processo. A gente tem desde o selvagem até o civilizado. Então a Terra ela já oferece um campo suficiente de aperfeiçoamento, não sendo necessário mudar de planeta a cada nova encarnação, a cada nova existência. Então, assim, a convivência entre pessoas de diferentes níveis, sejam ignorantes ou sábias, as que praticam o mal ou as que praticam o bem, é justamente o que avança, né, o que provoca, o que impulsiona o avanço moral. Assim, não tem razão para que o espírito troque de mundo a cada etapa, pois pode aprender, pode reparar os erros e pode evoluir no mesmo ambiente. E pode fazer tudo isso junto daqueles, né,
que ele já ofendeu ou que ele já foi ofendido, dos quais precisam ainda trabalhar, precisam conviver juntos para aprender mais um pouquinho, né? Então, muitas vezes, o espírito ele vai reencontrar no mesmo mundo aqueles com quem ele possuiu ou algum compromisso no passado, que ele precisa, assim, reparar alguma atitude, algum erro, fortalecer algum vínculo, fortalecer também alguma virtude, para continuar aí no seu progresso, no seu aperfeiçoamento espiritual. Tudo bem, pessoal? Fica claro? E por que nós tememos tanto a morte? Será medo de deixar o corpo? Ou será que é medo de enfrentar a consciência, né? Muitas vezes a gente teme a morte, por quê? Porque a gente não compreende o que vem depois. A gente tem medo, e esse medo ele pode diminuir, sim, a partir do momento que a gente consegue compreender o depois, o que vem depois, né? O que nós levamos dessa vida? Nós levamos o quê? Os valores espirituais, os bens materiais, eles ficam para trás. Nós levamos somente aquilo que nós somos, somente aquilo que nós cultivamos. Então vamos conhecer um pouquinho o que o livro Céu e Inferno traz para a gente, com relação a esse temor, esse medo da morte. Os costumes humanos e religiosos fazem da morte algo temido, quando deveria ser vista como uma passagem natural e esperançosa. As cerimônias símbolos, né? Cerimônias e símbolos enfatizam a destruição do corpo, ao invés de mostrar a alma libertando-se de forma grandiosa. As pessoas lamentam a partida dos entes queridos, como se fosse uma perda definitiva e não uma transição para uma vida melhor. É claro que aqui a gente está falando, né, de costumes humanos, religiosos, que não o espiritismo, né? São outros entendimentos, são outras interpretações, outras ideias. E continuando dentro desse capítulo ainda de O Céu e o Inferno, né? A crença tradicional, ela coloca almas em lugares inacessíveis. Então, muitas vezes, acaba rompendo qualquer comunicação com os vivos. E quando a gente fala lugares inacessíveis, às vezes as pessoas imaginam, foi para o céu, foi para o inferno, era merecedor disso, era merecedor daquilo, né? Então, essa visão, ela acaba criando uma barreira emocional, fazendo preferir, né, com que a gente veja os seres amados, a gente prefira ver, né, os nossos entes queridos sofrendo a imaginá-los distantes, mesmo que no céu, mesmo que vivendo uma vida mais feliz, mais tranquila, sem dor. Por quê? O medo da morte, ele existe, e ele só vai diminuir à medida que o homem fortalecer a sua fé, e ele entender, ele aprender, ele passar a compreender a vida espiritual. A vida espiritual, ela não termina, o que termina é o corpo físico, ok? Agora sim, e os espíritas, né? Os espíritas temem a morte? E o Céu e o Inferno, ele continua explicando, discorrendo acerca desse assunto. E agora ele fala, assim, dos espíritas, que para os espíritas a morte não é o fim, mas é a continuação natural da vida. A doutrina espírita transforma a ideia de futuro em certeza. O mundo espiritual é real e comprovado por quê? Pelas comunicações dos próprios espíritos que retornam, né? Eles descrevem as suas condições após o desencarne. Então, a morte, ela deixa de ser um mistério para quem tem essa visão da doutrina espírita e ela passa a ser vista como libertação. Então, a morte nada mais é do que uma passagem para uma existência melhor para quem acredita naquilo que a doutrina espírita traz, naquilo que a doutrina espírita transcreve para a gente. E os espíritas sabem também que a alma mantém a sua individualidade e a sua consciência, vivendo em constante relação com o mundo material. Por isso encaram a morte com serenidade e confiança, como quem aguarda o nascer do sol depois da noite, não como nada, mas como uma porta para a verdadeira vida. Esse é um resumo da nossa doutrina, né? Da doutrina que a gente estuda aí um pouquinho a cada dia, que a gente vive. Então, pergunto aqui: alguém tem medo da morte?
Me conta, tô curiosa. Sim. Sim! Mais alguém? Ô, Camila, mas depois da gente ver tudo isso, né? Não fica mais fácil? Não dá para confiar um pouquinho que não vai ser tão ruim assim? Não sei, tipo, eu não consigo confiar naquilo que eu não vi. Eu tô confiando naquilo que contaram, né? Então, sei lá. E se eu não Você for uma tem pessoa dúvida muito ainda? boa? Com certeza. E se eu for para um lugar tipo um umbral, vai, que a gente sabe que não existe, mas na minha cabeça existe ainda. Não sei não. Eu acho, eu tenho medo. Tem medo, né? Mais alguém tem medo? Eu Sim, tenho, né? vai que eu encontro a Camila lá, então eu também tenho Mas medo. com certeza, minha querida. Você só não vai me encontrar o dia que você me amar muito e a gente não tiver pendências, não é assim que você desenrola os negócios? Então você tem que me amar muito ainda. Mesmo Vamos sem resolver, pendências, a vamos gente pode se resolver nossas encontrar, né? pendências. Vamos resolver nossas pendências, minha amada, idolatrada, salve, É salve. isso, Estou tentando lembrar o que você é exatamente. de mim. O que você é minha mesmo? O que que você é minha? Enteada. 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 Imagina se na próxima eu sou a sua madrasta. Você tá lascada. Mesmo sem pendências, vocês podem se unir para fazer alguma coisa. Imagina, juntas para cumprir uma missão, por que não? Vamos Então, já avançando estão aqui. fazendo os acordos aí, Né? Não é verdade? futuro. A gente tem uma missão, ela filha e eu esposa. Ele tá vendo. Opa. Deixa eu Não desligar. deixa ele ouvir, não deixa ele ouvir. Desliga o microfone. E existem intervalos, né, entre as existências corpóreas, entre uma vida encarnada e outra. E no intervalo das existências, das suas existências corpóreas, os espíritos eles estão ligados ao estado de erraticidade. O que é erraticidade? Erraticidade é o estado de intervalo entre duas encarnações. É o intervalo onde o espírito, liberto, né, do corpo físico, ele habita o plano espiritual. Então, ele é nada mais, nada menos do que um intervalo entre a existência de duas vidas materiais, tá? Então, os espíritos estão no estado de erraticidade e compõem a população espiritual do ambiente do globo. Pelas mortes e nascimentos, essas duas populações se mesclam incessantemente uma na outra. Há diariamente emigrações do mundo corporal para o espiritual e imigrações do mundo espiritual para o corpóreo. E isso é o normal. É a mesma coisa que a gente está numa cidade e a gente muda para outra. O espírito é a mesma coisa. Terminou no mundo material, ele abandona o corpo, ele passa um tempo aguardando, né, nesse intervalo de uma encarnação para outra, que a gente chama de erraticidade, e logo ele retorna. Ele migra de volta de lá e para cá. Então, isso é um processo normal. A gente não precisa ter medo, apesar das dúvidas, né? Essas dúvidas sempre teremos, faz parte da nossa existência. Somos seres imperfeitos ainda, estudando, aprendendo, nos desenvolvendo. Um dia a gente chega lá, viu, Camila? Tenho certeza, eu acredito. Olha, tomara. Tomara, né? Eu acredito, eu acredito. Já voltaram muitos espíritos, muitos já se comunicaram, né? Para o nosso bem, faz parte. Então, avançando mais um pouquinho, a gente vai falar agora sobre a alma, né? Se ela é independente do princípio vital. Será que ela é independente? O corpo não é mais que um envoltório, sempre o repetimos. Ou seja, significa que a alma ela não depende do princípio vital, do corpo para existir. Então, ela é independente, sim, ela independe disso. E o princípio vital, ele é apenas aquilo que mantém o corpo físico funcionando, né? Já a alma, então, ela é vista como algo independente, que usa o corpo apenas como envoltório temporário. Se a gente avançar mais um pouquinho, né, já trouxe esse spoiler,
o corpo ele pode existir sem a alma? Sim, né? E não obstante, desde que o corpo deixe de viver, a alma o abandona. Antes do nascimento, não existe uma união decisiva entre alma e corpo. Ao passo que após o estabelecimento dessa união, a morte do corpo, ele rompe, ele extingue, né, os liames que unem a ele. A alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Olha que curioso, quando o corpo deixa de viver, quando o corpo material ele perde, né, a vitalidade, a alma continua, porque a existência da alma não está presa no funcionamento biológico do corpo material. Então, o corpo ele não vive sem a alma, mas a alma ela vive sim sem o corpo. E é onde ela volta a ser espírito, ela deixa de ser alma porque ela não está mais habitando, né, um corpo material. E o que seria no nosso corpo, né? O que seria se não tivesse a alma? Simples, né? Nosso corpo seria uma massa de carne sem inteligência, que certamente iria apodrecer, como a gente vê hoje quando tem o desencarne de um espírito de alguém. Então, os espíritos dizem que é uma massa de carne sem inteligência, tudo o que quiserdes, menos um homem. Para formar o homem, a gente precisa dos 3 pedacinhos. A gente precisa do corpo, dessa massa de carne, mas a gente precisa também do espírito, e a gente precisa do perispírito para fazer esse elo, essa ligação. Tudo bem? O mesmo espírito, ele pode encarnar-se de uma vez em 2 corpos diferentes? Nananina não, né? O espírito ele é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 criaturas diferentes. O espírito ele não pode estar vivendo 2 vidas físicas ao mesmo tempo. E a explicação é simples. O espírito ele é considerado uma unidade indivisível, né? Os próprios espíritos responderam isso para nós. Então não tem como animar 2 corpos se ele não se divide simultaneamente. Então, cada encarnação exige uma atenção, exige uma ligação completa a um único organismo. Então, ou seja, o espírito, ele só vive, vive essa experiência de encarnação uma de cada vez. Não dá para fazer 2 ao mesmo tempo. Ou eu sou mãe, ou eu sou filha, ou eu sou madrasta, ou eu sou enteada. Tá certo, Cláudia? E o que pensar, né, da opinião dos que consideram a alma como princípio da vida material? E os espíritos dizem, simples questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes. Essa frase, né, ela quer dizer que chamar a alma de princípio vital, né, de princípio da vida material, é apenas uma confusão de termos, né, questão de significados das palavras. E para essa visão espiritual, a alma não é o que faz o corpo funcionar biologicamente. Isso pertence ao princípio vital. Então, quando alguém mistura esses 2 conceitos, o problema não é de ideia, mas é de vocabulário, é de significado das palavras. Então, por isso a resposta diz, antes de discutir, a gente precisa entender se todo mundo está usando as mesmas palavras, se todo mundo tem para si o mesmo significado, porque às vezes para mim significa algo totalmente diferente do que significa para o outro. Então, o primeiro ponto, não entrar em crise e a gente tentar entender o que cada um está falando, qual é a essência das palavras, das expressões que cada um estão usando. E alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos, assim definiram a alma, como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo, que é essa contradição. E os espíritos dizem que não há contradição
Depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Olha só, nem sempre a gente tem uma palavra para cada coisa. Às vezes as palavras têm sinônimos, às vezes palavras que vêm de outros idiomas que são adaptadas, né? Então existe sim essa dificuldade, e não é uma contradição, é apenas uma diferença na aplicação, na aplicabilidade do uso das palavras. Então, quando alguns filósofos dizem que a alma é uma centelha emanada do grande todo, eles estão usando ali uma linguagem mais simbólica, né? E essa linguagem eles usam para quê? Para expressar a origem espiritual da alma. Então, já na definição espírita, a alma ela é entendida como um ser individual, distinto, e não uma parte que se dissolve no todo. Então, a resposta ela afirma para a gente que o conflito surge apenas por falta de termos, por falta de vocabulários claros e separados por cada ideia, né? O que cada um está entendendo. Se cada conceito tivesse uma palavra específica, não teria confusão, mas cada um tira a sua conclusão e cada um traz o seu conceito de acordo com o seu entendimento individual. E pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, prescindindo cada uma das diferentes funções do corpo. A alma é a parte inteligente, o princípio vital é aquilo que traz energia. Nem tudo que vive pensa, ok? E os espíritos respondem assim. Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível, ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. Olha só, essa teoria, né? Significa que essa teoria, ela só parece confusa porque usa a palavra alma em sentidos diferentes. E se alguém chama de alma o fluido vital, que realmente se distribui pelo corpo e participa do funcionamento de cada parte, de cada pedacinho, de cada músculo ali, a ideia faz sentido. Mas se ele estiver falando, né, se essa pessoa estiver se referindo à palavra alma como sendo o espírito encarnado, aí tá errado, porque o espírito ele é indivisível, é um único espírito habitando um corpo que tem várias partes e peças, várias engrenagens ali em funcionamento. Então o espírito ele não se divide, ele não se fragmenta para comandar cada parte, cada pedacinho do corpo. Ele age sobre o organismo por meio do fluido intermediário. E ele transmite os impulsos, os desejos, as vontades, né? Para que o corpo material provoque ali o movimento, a reação, sem que o espírito tenha que se dividir, o espírito em um todo. Tudo bem até aqui? E a gente continua na mesma dúvida, né? Então, Kardec diz assim, não obstante, há espíritos que deram essa definição, tem espíritos que afirmam isso. E os espíritos explicam, são espíritos ignorantes que podem tomar o efeito pela causa. Significa que são espíritos, né, menos esclarecidos. E esses espíritos menos esclarecidos, eles podem interpretar, sim, de uma forma equivocada. Eles podem confundir o efeito com a causa. E Kardec completou, né, a resposta dos espíritos assim: a alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. Ou seja, algo acontece e tirar uma conclusão, né, errada sobre a sua origem pode confundir, pode trazer um efeito contrário e trazer uma falta de entendimento e achar que você está lidando com um espírito que é zombeteiro, que quer te enganar, e muitas vezes não. Apenas por ele não ter, né, uma bagagem, não ter conhecimento, por ele ser ignorante, ele pode sim confundir causa
e efeito. E quando as definições elas são incorretas sobre a alma, isso não é má fé, né? Isso é só ignorância, isso é só falta de compreensão. E é típico desses espíritos menos adiantados, menos evoluídos. Então, quando a gente fala que os órgãos funcionam graças ao fluido vital distribuído pelo corpo, isso descreve o quê? Apenas a parte biológica, o mecanismo biológico do corpo material, da vida física. Então, esse fluido anima os músculos, que transmite os movimentos e que permite que o corpo responda aos impulsos. Então, vamos também entender que nem todos os espíritos, nem todos estão na mesma página, nem todos estão no mesmo momento de aprendizado e de evolução. E olha só que interessante agora. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? Será? A alma não está encerrada no corpo, como pássaro numa gaiola. Esse é o sentido, né? Esse trecho aqui ele mostra que a alma ela não fica presa dentro do corpo como se ela estivesse confinada, como um passarinho que está ali preso dentro da gaiola. A alma ela irradia e se manifesta no exterior como uma luz através de um globo de vidro ou como som em redor de um centro sonoro. É isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma ela tem dois envoltórios, um que é mais sutil e leve, que chamamos, né, de perispírito, e o outro que é mais grosseiro, ele é material, ele é pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios. E olha o exemplo, como a amêndoa na casca, já o dissemos. Então a alma, ela irradia, ela manifesta-se além das bordas, além dos limites do corpo físico. Assim como uma luz, né? Olha o exemplo que ele trouxe. Uma luz, ela pode atravessar um copo, uma esfera de vidro, e ela se espalha ao redor de tudo isso. Então, algumas pessoas acabam se confundindo e dizendo sim que a alma é externa, mas isso não significa que ela envolva o corpo como uma capa, né? A melhor explicação é que a alma, ela possui os dois envoltórios, o sutil, que é o perispírito, né, que é o mais leve, que é o menos denso, e o material, que é o corpo físico. Então, a alma, ela é o centro desses envoltórios, assim como aquela amêndoa que está presa, né, que está contida dentro da casca. Mas a alma, ela não fica fechada no corpo. E ela também não envolve ele como um manto, né? Como uma capa. Ela apenas transcende os limites, as bordas, irradiando, né, a sua existência, a sua presença. Então, não. O corpo, ele não, a alma, ela não está presa dentro de um corpo, assim como um passarinho dentro de uma gaiola. E agora falando assim com relação à criança, né? Que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? Olha que interessante, né? Será que a criança, a alma da criança, ela também vai crescendo conforme a criança cresce? Não, né? O espírito é apenas um inteiro na criança, como no adulto. Não são os órgãos instrumentos de manifestação da alma que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. É não entender, né, confundir o que é o efeito e o que é a causa. O espírito, ele já vem inteiro, ele já vem completo, ele é individual, desde antes da encarnação. O que acontece é que os órgãos, né, os pedacinhos, os órgãos físicos, eles ainda são imaturos na criança. Eles ainda estão se desenvolvendo, estão em crescimento, e eles são instrumentos, né, pelos quais a alma se manifesta conforme esses órgãos vão se desenvolvendo. Então, a alma, ela vai conseguindo também se expressar melhor. Então, dizer que a alma se completa, né, conforme o crescimento da criança, conforme a criança vai se tornando adulto, é confundir o efeito com a causa.
Porque o que cresce é o corpo, a alma é a mesma, do princípio ao fim, a alma permanece a mesma, ela apenas vai ganhando meios mais amplos, meios maiores de ganhar atuação, à medida que esse corpo vai amadurecendo, que esse corpo vai crescendo também, vai dando outras oportunidades para essa alma agir também de forma diferente, com maturidade. Porque todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira. Olha só, mais uma vez, né? Será que tem diferença? E olha lá a resposta. Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Ou seja, os espíritos, eles não têm o mesmo nível de compreensão, né? Cada um ali no seu degrau, cada um no seu degrau da escada. E há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças, por exemplo. Tem certas coisas que as crianças não compreendem. Por exemplo, pai, eu quero comprar um brinquedo. O pai fala que eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu uso o cartão. A criança não compreende que se usar o cartão, vai chegar uma fatura depois e vai ter que pagar, tendo dinheiro ou não, vai ter a conta ali para pagar depois. E assim acontece também com esses espíritos que são limitados, né? E tem também outros tipos de espíritos que são os pseudo-sábios, que para se imporem, como acontece ainda aqui entre nós, eles fazem rodeios de palavras, eles vão fazendo jogos de palavras. E além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes. Aquela questão de usar palavras diferentes, né? Que no fundo vai ter o mesmo valor, vai ter o mesmo significado, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Então não há necessidade de figuras de comparações que tomais pela realidade. Ou seja, resumindo isso, as diferenças vêm de onde? Vêm do grau de entendimento, né? Vêm das limitações da linguagem dos espíritos que ainda têm essa limitação, cada um no seu degrau da escada. Tudo bem? A gente continua falando da mesma coisa, né? A gente pode envolver aqui, a gente pode lembrar da escala espírita também, que a gente viu recentemente. Cada um no seu grau de desenvolvimento, cada um no seu grau de evolução. E o que se deve entender por alma do mundo? Será que o mundo tem alma? Então vamos entender, a alma do mundo, né? O princípio universal da vida e da inteligência, de que nascem as individualidades. A alma do mundo, então, é o princípio universal da vida. Mas os que se servem dessa expressão, frequentemente não se entendem. Mais uma vez, a gente está falando aqui na divergência dos entendimentos, do uso dos conceitos das palavras, né? A palavra alma, alma do mundo, né? A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias, de acordo com o seu entendimento. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. A confusão, mais uma vez, vem do uso impreciso, né? Um uso não tão correto da palavra alma. Então, a alma da Terra, ela seria o quê? Seria simbolicamente o conjunto de espíritos superiores que as orientam. Então, mais uma vez, a gente precisa ficar atento aí ao significado, aos conceitos que cada um está empregando nas palavras usadas, ok? Tudo bem até aqui? E agora a gente vai tentar entender o que acontece aí com os filósofos, né? O que os filósofos discutiam. E Kardec perguntou como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica sem chegar à verdade. E os espíritos responderam: esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna, prepararam o caminho. Eram homens que puderam enganar-se porque tornaram pela luz as suas próprias ideias, mas os seus mesmos erros através dos pós e dos contras de suas doutrinas,
Servem para quê? Servem para evidenciar a verdade. Aliás, esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo vos fará compreender. Olha só, tem muitos filósofos, né, os antigos, até mesmo os atuais, os modernos, eles discutem aí longamente, infinitamente sobre a alma e sobre a psicologia também, né, porque a gente pode dizer que aqueles mais antigos, eles já estavam preparando o caminho, né? Os espíritos dizem que eles eram os precursores da doutrina espírita eterna. Então, eles estavam ali já preparando o caminho, preparando o terreno, mesmo sem chegar totalmente à verdade. Será que nós hoje sabemos de toda a verdade? A verdade ela vai sendo construída, vai sendo revelada aos poucos, né? À medida que se estuda, à medida que se aprende, à medida que se evolui, né? Então, em resumo, esses filósofos, eles não chegaram totalmente à verdade, mas eles contribuíram, né, para que essa verdade, para que a doutrina espírita, ela fosse se tornando mais visível, ela fosse ficando mais compreensiva. Então, sim, eles foram precursores da doutrina. E agora, será que a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, não tem. Mas a alma, né, ela se atua mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento. E ela atua mais particularmente no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Então, olha só, a alma ela não está presa a um único pedacinho do corpo, a um único órgão, né? Mas as suas manifestações elas podem parecer, elas podem transparecer mais concentradas e depende do tipo de atividade. Se é intelectual, vai dar a entender, a gente vai ter a sensação de que ela atua mais no cérebro. E se for algo do tipo afetivo, né, que vem do coração, a gente vai entender que a alma ela está atuando mais fortemente, né, com mais determinação no coração, que é o que está predominando ali naquele momento. Então a alma ela não tem uma sede, um pedacinho, um cantinho no qual ela fica ali circunscrita, ok? Ela pega todo o corpo. E agora, o que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Aquele pedacinho, né? Centro vital seria aquele pedacinho, ou o cérebro, ou o coração, como a gente viu na pergunta anterior. Então, o que pensar da opinião dessas pessoas? Que o espírito ele se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Mais uma vez, a gente pode dizer que é trocar, né, a causa e o princípio. Então, quando alguém diz que a alma ela está em um determinado ponto, em um determinado centro vital, está falando, na verdade, de um ponto onde as sensações estão acontecendo, onde elas estão ocorrendo com mais intensidade. Por isso, o espírito ele parece atuar naquele pedacinho, naquele cantinho. Mas quem coloca a alma nesse centro está confundindo, sim, mais uma vez, os termos, os conceitos, né? Está confundindo o espírito com o fluido vital, que realmente se concentra ali em certas partes, em certas regiões do organismo. O espírito, porém, ele não está preso a um único ponto específico, como a gente acabou de ver. Ele se manifesta com mais intensidade nos órgãos, né? O pensamento, a parte moral, porque são esses pontos que vão permitir as expressões mais elevadas, vão permitir com que a gente tenha um entendimento mesmo do grau de evolução de um determinado espírito, quer seja encarnado, desencarnado, né? Então, em resumo, a alma ela não tem um ponto fixo, ela não tem um ponto
físico, né, determinado dentro de um corpo, mas a sua ação, ela pode, sim, parecer, tá? Somente parecer mais forte onde estiver acontecendo aquela atuação naquele momento, quer seja intelectual, quer seja afetiva, quer seja moral, ok? Mais uma vez, questão de conceito. E a gente chega agora na parte do materialismo, que é a terceira parte do nosso estudo de hoje, né? E materialismo nada mais é do que a negação da alma e a negação da vida futura. E também é a crença, né? Acreditar que só existe matéria. O corpo físico morre, acabou tudo, né? Então Kardec, ele mostra que ao acreditar no nada, o homem ele passa a viver apenas o presente. Ele alimenta o quê? Ele alimenta o egoísmo, ele alimenta o orgulho, né? E a gente tem consequências com isso. A vida ela fica sem propósito. A gente não tem foco no prazer, né? Porque fica tudo de forma imediata. Fiz, acabou, não tem mais nada, né? Não vem nada mais depois. Tudo vai terminar ali com a matéria. Então a gente pode dizer que existe uma fragilidade moral. Então vamos ver um pouquinho do que os espíritos falam, né? Os espíritos trazem para a gente. Kardec pergunta: por que os anatomistas e fisiologistas em geral, e em geral os que se aprofundam nas ciências naturais, são frequentemente levados ao materialismo? E os espíritos esclarecem: o fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens, tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. A sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes podem ocultar. Ou seja, esses cientistas, né, os anatomistas, os fisiologistas, eles estudam apenas o corpo físico e eles acabam sim caindo no materialismo, porque eles só consideram real o que podem ver, o que podem tocar, o que podem medir. E como trabalham com órgãos, com tecidos, com funções biológicas, né, com partes do corpo humano também, eles tendem a concentrar, limitar tudo ao plano material. Então, assim, seria orgulho intelectual? Esse orgulho intelectual levaria esses profissionais a acreditar que a ciência já explica tudo e que não tem nada além da ciência? Será que eles pensam, né, que nada está além do seu entendimento? Será que eles acreditam mesmo que a ciência não pode ocultar alguma coisa? Será que não tem algum mistério que a ciência não pode explicar? Que a ciência não pode, de forma, né, material, trazer uma explicação, uma justificativa? Então, como eles confiam apenas nos estudos, nos sentidos e na própria razão, eles deixam de considerar aí as outras dimensões que não são acessíveis, né, que não são tocadas pelos métodos. Então, a gente vê ali um microscópio, uma luneta, eles se usam, né, de alguns materiais que muitas vezes a gente não consegue, muitas vezes não, né, a gente não consegue enxergar o mundo espiritual com esses objetos, com esses equipamentos. Então, faz sentido, sim, eles ficarem ali limitados, né, na questão materialista. A gente já está se encaminhando para o final, já estamos pertinho, e essa é a última questão do nosso trecho de hoje, que Kardec pergunta: não é estranho que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se concluir que esses estudos são perigosos? Não é verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa consequência, pois ele pode abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os apavora mais do que eles se permitem aparentar. E os espíritos fortes são quase sempre mais fanfarrões do que valentes.
A maior parte deles são materialistas, porque não dispõem de nada para preencher o vazio. Então, diante desse abismo que se abre entre eles, mostrai-lhes uma tábua de salvação, e a ela se agarrarão ansiosamente. O que significa isso, né? Tem muitas tradições humanas que elas passam a enxergar a morte com medo, com tristeza excessiva, como se representasse o fim de tudo. Então, por isso, os costumes, as cerimônias, né, que a gente falou, as pessoas se pegam porque elas costumam destacar a dor, a separação, a destruição, o fim, né, da vida, a destruição do corpo físico, na verdade. E já pela visão espírita, a morte ela é só uma passagem natural da vida corporal, né, da vida corporal para a vida espiritual. Então, o corpo sim perece, o corpo sim é destruído, mas a alma ela continua viva, ela continua consciente em processo de crescimento, em processo de evolução. Assim, ao invés de representar uma perda definitiva, a desencarnação ela tem que ser compreendida como um retorno ao mundo espiritual. E muitas vezes ela pode ser compreendida também como um alívio, como uma libertação para o espírito. A saudade fica, a saudade permanece, mas acompanhada de uma esperança, esperança de um reencontro e também da certeza que a vida continua. Então a gente pode tentar diminuir o nosso medo, né? E a gente acreditar, passar a ter certeza dessas informações que os espíritos trazem para nós. Estamos na doutrina e a gente precisa cada vez mais estudar. É claro que a gente precisa ter o discernimento, a gente precisa usar a nossa razão para também não cair em ciladas, né? Não passar despercebido e ser envolvidos em situações enganosas. Então, cabe a nós também esse discernimento todo. E para a gente finalizar, eu gosto de deixar uma pergunta e uma reflexão, né? Se a vida ela não termina, se a vida ela continua após a morte, você mudaria algo no seu comportamento hoje? Eu gostaria de ouvir algumas pessoas. Quem gostaria de falar? Eu não mudaria nada. Eu acho que eu não mudaria nada, porque eu estou seguindo o caminho que eu acho que é o certo, desde que eu me conheço por gente. É claro que eu não sou perfeita, né? Mas Aham. eu acho que eu ando num caminho certo, entendeu? Agora, o meu grau de evolução, não sei, mas eu tento fazer o melhor. Sempre, eu sempre. Concordo com você. Se você está ali, né, vivenciando dia após dia e acreditando que você está fazendo o seu melhor, tá tudo Não, bem, né? você entende? Não assim dizendo que eu sou a melhor, mas que eu sempre tive essa sensação de estar num caminho de certo, de justiça, sabe? De coisa, de moralidade, de Sim, certa você forma. se controla, né? Eu acredito que você deva ter bastante empatia, se colocar no lugar do outro, né? Agora eu parei um pouquinho, né, para cuidar da minha saúde, porque Aham. quem cuida dos outros não cuida da gente, não se cuida, né? Mas eu sei que eu vou ter que continuar já já. É só me recuperar um pouquinho. Sim, a gente precisa se cuidar também, né? Se a gente não É, tá bem, como é que a gente cuida de alguém? Como é que a gente sim. faz para o outro se a gente não consegue fazer nem pra gente, né? É. E que você falou outra hora da questão da morte. É claro, a gente tem medo, a gente não sabe. A gente só vai saber quando morrer, né? É verdade. Mas eu, desde pequena, eu sempre encarei essa questão de vida após a morte, mesmo antes de saber, sabe? É interessante isso. Não tem jeito, né? A gente sabe que vai acontecer. A gente não sabe quando, nem como, nem que dia, nem que hora, em que Não, eu momento, se vai ser sentia, bom, se né? vai ser ruim. Eu sempre senti que não era só aqui. Então, para mim, nunca tem essa muita transição. Mas é claro que a gente não vai falar que é tão corajoso assim que não tem medo, né? É Estamos verdade, humanos, né? é verdade. Eu Só acho que isso. no fundo, todo mundo tem um medinho, né? Claro, a gente
E outro, tem apego, né? É porque Tem a gente tem apego às pessoas com quem a gente convive, né? O apego não é só material, né? Ai, o Não, meu filho, a minha mãe, o meu pai, né? A gente tem esse apego também, né? Como é sim, que eles vão ficar sem mim? Como é que eu vou ficar sem eles? sim, Isso porque é de certa forma, quando um vai, o outro fica, existe a separação. É real. E tem o próprio instinto de conservação, né, gente? Nosso É, instinto de conservação. Nós estamos aqui na carne, a gente quer conservar a vida. exatamente. Então, não é nem questão de apego nesse caso, é de conservação mesmo, né? É, De cuidado. Né? E é o medo do desconhecido. Por mais que a gente fale neste momento da passagem, a gente sabe que é trabalhar a consciência, né? Mas a gente tem, porque é o desconhecido neste momento, né? Não é natural isso. E aquilo que a Camila comentou também, né? Será que eu estou nesse nível? Será que eu estou mais avançado? Será que eu estou mais atrasado? Porque é o meu grau de entendimento, né? Às vezes eu posso achar que está tudo bem e não está. Do meu ponto de vista está certo, do ponto de vista do outro não está certo, né? Gente, vocês nunca pensaram, tipo, se eu morrer hoje eu tô lascada? Eu penso. Porque, vixe, eu acho que a minha lista de débitos, ela ainda é um pouco grande. Então, não posso morrer logo, não. Tem que pagar os pecados antes. Senão, acho que eu volto. A gente não regride, né? Então, eu acho que eu volto pro mesmo lugar. Isso eu penso também, viu, Camila? Eu falo, poxa, se eu partir hoje, poxa, eu vou voltar para o mesmo lugar, porque eu não Exato. fiz nada de tão interessante. É tipo isso. E será que vocês não deveriam pensar que tudo que vocês fazem é interessante? É que a gente erra tanto ainda, né? E o que é o erro? exatamente. O que é o erro? Eu também penso nisso. O O erro que é o certo? O E o que é erro, o erro? então, o que é o erro? O que é o certo? O erro, na realidade, gente, é aquilo que causa dor em mim e no próximo. O restante é tudo aprendizado, inclusive Sim. esse tal erro, né? Então, é algo que vai nos construir. Então, o que a gente tem que pensar? Não, eu estou aqui, errei, causei dor ou doeu, mas eu estou aprendendo alguma coisa com isso. Isso está me construindo, está me fortalecendo, me fazendo melhor. Então, é isso. Medo da morte? Eu morro. E é engraçado que quando a gente passa dos 50 anos, quer dizer, eu não cheguei lá ainda, mas a gente passa dos 50, né? A gente não, vocês, eu não. Parece que isso é mais forte. É. O que eu tenho percebido que esse medo, né? Você fala assim, não, a partir de hoje esse momento está cada vez mais perto. E aí eu fico, às vezes, olhando as pessoas com 80, 90, 100 anos, eu falo, caramba, o que será que realmente passa no íntimo dessa pessoa? Porque por mais que ela fale, não, estou vivendo o meu melhor momento, você fala, não, mas espera aí, naquele momento, sozinha, dentro de si, ela deve se questionar, né? Estou vivendo... A Fernanda Montenegro, acho que falou isso, né? Eu estou vivendo o meu melhor dia todos os dias, porque pode Eu ser... admiro esse pessoal bem mais velho, porque eu não pensava assim, mas depois que eu fiz 60, né? A partir dos 60, eu comecei a ver a finitude. Aí eu fico Exatamente. pensando, será que eu vou chegar até os 80? Será que eu vou chegar até os 70? Eu estou mais ou menos assim. Não assim que desespero, claro, mas eu fico olhando as pessoas mais velhas e admiro elas. Exatamente. E a gente admira ainda mais aquelas que estão, né, com Bem, né? saúde Sim, física, mental, e com espiritual. consciência, né? Que eu sempre peço para Deus, se eu perder a consciência, eu prefiro não estar aqui. Mas é claro que a gente não tem como definir isso, né? Às vezes eu Mas me sinto assim, aquela areiazinha que fica dentro de uma ampulheta, aí eu fico pensando, será que já desceu muito? Será que ainda tem bastante? É, Quanta areia ainda tem na minha ampulheta, né? boa ideia. Interessante isso. Gente, eu já e tô você na é crise super dos jovem, 40 né? já. Eu já tô na crise dos Super jovem. 40. Fala, meu Deus, será que eu já vivi a metade da minha vida? Será que eu vou viver mais que 80? Tipo, eu também A penso gente não igual a sabe, né? Elaine. É, A parte de cima da ampulheta, ela é pintada, a gente não consegue ver, né?
A gente não consegue saber. É um mistério para a gente. Por isso, Então a gente, gente tem que fazer o quê? Praticar o nosso melhor a cada dia, né? exatamente. Para mim, então, é o fim da carreira. Ah, Débora! Gente, e se a pode gente ser. soubesse quando que é, com que idade, tipo, será que a gente age diferente também? Não sei, eu acho que ia dar uma despirocada. Melhor não saber, não é verdade? Melhor não Eu saber, acho. também acho. Por isso, gente, que às vezes as pessoas pegam os romances aí como algo absoluto e sofrem mais. Então, as pessoas às vezes estão muito preocupadas se tem banheiro no mundo espiritual, se tem namoro, se tem casa, se tem trabalho, se tem hospital, e não vive agora. Verdade. Tem que me preocupar o que tem lá. Vamos tentar ser melhor agora. Olha, Olha quem apareceu, gente, por falar em sinceramente, eu preferi essa nova versão, porque eu ficava pensando, poxa, então eu vou morrer, vou para o mundo espiritual, vou entrar para uma outra escola, vou ter que trabalhar. É melhor essa erraticidade. Pois é. A Débora acho que quer falar. Ela levantou a mãozinha, a Fala, gente está Dé. falando, né? É verdade. Que A é gente não tem educação, a gente não levanta a mãozinha. Não tem problema, não. É que, assim, na verdade, o que a gente tem que pensar é que conceituar de forma diferente é difícil. A gente traz muitos hábitos de outras encarnações e por causa daquilo que a humanidade evolui ou não, como diria Caetano, né? Evolui ou não. Então, assim, a gente não sabe do desconhecido e não é fácil você conceituar. Por exemplo, esse negócio de que espírita não tem medo da morte é uma bobagem, porque, assim, nós estamos encarnados. Nós ainda, comumente, temos como costume não falar da morte, porque a morte significa uma perda. E as pessoas não querem saber disso. Principalmente agora que a gente vive nesse momento em que está todo mundo feliz na rede social, entendeu? Então, assim, como é que você vai chegar para uma pessoa e falar assim, você não precisa ter medo da morte e tal, sabe? Você chega a ser uma coisa até, uma certa empáfia de falar isso, né? E outra coisa, ninguém sabe como é que cada um de nós vai reagir a isso. Ninguém sabe. Só na hora H é que a gente vai saber, entendeu? Essa questão do medo ou não, e da gente conceituar de forma diferente, se vai trabalhar ou não, e se o que vai acontecer, e fazer nessa hora o que o Kardec nos sugeriu, que é usar a questão da razão. Simples assim. Quer dizer, não é simples, né? E depois tem uma coisa que a gente traz de uma são conceitos sociais mais do que relacionado a alguma religião, que é a questão da culpa. Todo mundo se sente culpado de alguma coisa, ao invés de pensar naquilo que já fez, naquilo que pode aproveitar. Então, enquanto a gente perde energia com a questão da culpa e do pecado, e isso está muito enraizado nos nossos costumes, nos nossos pensamentos, né? Então, o Espiritismo nos convida a pensar diferente. É isso. Pensar e agir diferente, né? Fazer o melhor para fazer diferente. Você Deixa quer eu falar só alguma colocar. coisa? Ele abriu. Abriu. Eu penso assim, eu não tenho medo de morrer, sabe por quê? Porque eu morri para vir para cá. Eu morri no plano espiritual para vir para cá. Aí, quando eu estou voltando, eu estou nascendo lá. Por que eu vou ter medo? Entendeu aí? Faz Então, eu não vou Porque sentido, ter. você mas eu vai deixar continuo as com medo. pessoas aqui, ué. Não, Nós, tá aí é doido? saudade. Aí é saudade. Então, eu tenho medo de morrer Entendeu? e largar as Mas aí eu pessoas. vou ter saudade. Aí sim, mas eu tenho a certeza que eu posso encontrar de novo lá. Não é medo. Então, vou tranquilamente. Entendeu? Tranquilo. Tá certo? Vai tranquilo. Excelente. Excelente. Estamos anotando o dia de hoje aqui, né? Que ele vai tranquilo. Já está de malas prontas.
Você viu, né, Parabéns. Camila? Sobramos nós. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Eliana Mariana só tá está ali pensando, quietinha. meu Deus, onde eu vim? Acho que ela falou quanta gente que fala demais, né? Pois é. O que você está pensando, Eliana? Está fechado o seu microfone. Estou pensando aqui na moça mesmo, assim, mas tem que sempre. Meu Deus do céu. Vou fazer muita coisa bacana. Eu gosto de fazer mas vai ser isso. Eu estou ouvindo ela bem longe. Vocês estão ouvindo? Tá O bem som dela baixinho. está puxando. Tá baixinho. Abafado, né? Puxando, por isso que não dá para entender. Ah, eu estou pensando aqui, eu tenho medo da morte, gente. Nossa, e eu já passei essa experiência, aprendi a viver depois, né? Porque está esperando o coração, vejo que foi a eu aprendi muita coisa, mudei muita coisa, Que bom. Todo dia a gente consegue aprender alguma coisa, né? A gente precisa se permitir, né? verdade. O nosso tempo está se esgotando, na verdade já se esgotou, né? Então vamos pensar aí, tentar trazer esse pensamento aí para uma prática do nosso dia a dia, né? O que a gente pode mudar no nosso comportamento hoje, que vai influenciar no nosso dia de amanhã, lá do outro lado, né? No nosso renascer do outro lado. Então, depois de muitas ideias, muitas reflexões, convido a todos mais uma vez a fecharem os olhos e vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanharam, que nos intuíram. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades. Vamos agradecer a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, pela presença em nossas vidas, pelos ensinamentos. Vamos agradecer também aos nossos mentores individuais, que nos amparam, que nos intuem, que nos fortalecem a cada dia. E assim podemos dar por encerrada a nossa noite de estudos, dizendo graças a Deus e graças a Jesus.